Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um episódio no NegroCast com o tema Um diálogo sobre políticas de igualdade racial no Ceará. A nossa convidada é a Maria Zelma de Araújo Medeira, secretária da Igualdade Racial do Ceará. Ela possui graduação em Serviço Social pela Universidade Federal do Piauí, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Sociologia pela UFC, com linha de pesquisa Pensamento Social, Imaginário e Religião. Líder do grupo de pesquisa do Diretório do CNPq, Relações Étnico-Raciais, Cultura e Sociedade da UES. Possui experiência na área da Sociologia, Serviço Social, com ênfase em relações de gênero, étnico-raciais e família, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de políticas públicas, políticas de promoção da igualdade racial, ações afirmativas, políticas de assistência social, relações étnico-raciais, família, gênero, cultura e religião de matriz africana, sendo entrevistada pela professora doutora Eliane Nazaré Oliveira. Olá, estamos aqui com a professora Zelma Madeira, na Secretaria de Igualdade Racial aqui do Estado do Ceará, e o nosso bate-papo vai ser com ela hoje, com o tema Um diálogo sobre as políticas de igualdade racial no Ceará. Antes, eu gostaria de fazer a minha apresentação e me autodescrever. Eu sou Eliane Oliveira, sou professora da UVA, do curso de enfermagem, e a gente está com esse grande projeto, né, que a terceira fase é o NegroCast, que é a terceira fase desse grande projeto intitulado Saúde Mental e Discriminação Racial na Universidade. E a minha autodescrição: eu sou uma mulher negra, tenho os cabelos crespos, né? Tenho 1,59 m. Professora Zelma, a nossa primeira pergunta tem a ver com a sua secretaria, com o seu trabalho. O NegroCast é esse instrumento de letramento racial, de informação, de divulgação, né? Então, a gente achou muito... Primeiro, eu queria lhe parabenizar e lhe agradecer, ao mesmo tempo parabenizar pelo cargo, e queria agradecer pelo aceite desse bate-papo, né? E queria dizer assim que para a gente que iniciou o podcast NegroCast, esse episódio ele é muito caro no sentido da gente poder divulgar mais o que vocês têm feito aqui no Ceará, certo? Então a nossa primeira pergunta é: qual a importância da Secretaria de Igualdade Racial em promover políticas públicas para a inclusão e promoção da igualdade racial na sociedade, de uma maneira geral, em especial aqui no Ceará? Então, é um prazer recebê-la, né, e ter essa iniciativa do podcast, né, uma forma também de divulgar e de ver essas ideias referentes à equidade racial e à igualdade. Eu me descrevo como uma mulher negra, 1,62 m, estou vestida numa calça bege e uma blusa marrom, um cabelo black também, e mais para marrom também, castanho, né? Então é assim que eu me descrevo. Essa secretaria, ela, na verdade, ela é bem novinha, né? Ela não tem mais do que 1 ano e 8 meses, né? Ela nasceu há pouco. Agora, eu, na gestão da política de igualdade racial, já tenho experiência lá atrás de quando ela era uma coordenadoria. Então, para nós é muito importante divulgar essa mudança da secretaria, né? Da coordenadoria para uma secretaria. Isso é muito importante, não é? Porque vai envolver a sua dimensão. Não é mais uma coordenadoria que está presa, ligada ao gabinete do governador ou uma outra secretaria, mas é uma secretaria. Então, o que a gente considera de importância para nós é, primeiro, mexer em algo que é um fenômeno planetário, né, que é o racismo. Então, dizer que o racismo existe. Se eu tenho uma secretaria que ela vai
elaborar, ela vai formular política de equidade racial, política de promoção da igualdade racial, e a sua missão não é outra coisa senão combater o racismo e enfrentar as discriminações e as desigualdades, é porque o racismo existe como um grande problema. E aí a gente precisa fazer acontecer as políticas, que as pessoas possam acessar políticas que venham fortalecer o seu reconhecimento étnico. Então, nós temos uma realidade dentro do contexto brasileiro, em todo lugar do Brasil, nós vamos encontrar racismo, mas a questão racial, ela vai aparecer de formas particulares a partir de cada região. Por exemplo, no Ceará, uma particularidade do Ceará é de que no Ceará não tem negros e não tem negras. Então, se eu não tenho negros e também não tenho indígena, então por que pensar política de equidade racial? Quando, na verdade, a gente sabe que isso é um discurso ideológico, é ideológico porque esconde relação de poder, e aí há sim um racismo, há sim uma desigualdade, há sim vulnerabilidades, ao mesmo tempo que tem potência os grupos racializados de forma subalterna, que é o nosso público-alvo. Quem é o nosso público-alvo? Né? Lá atrás, quando nós éramos coordenadoria, era os povos originários. Hoje não, hoje nós temos uma secretaria dos povos originários. Então, o que é público-alvo da CI? É a população negra, povos e comunidades tradicionais. Povos e comunidades tradicionais, quem? Os quilombolas, os povos de terreiro, não é? Principalmente o que tem mais aqui, candomblessista e umbandista, mais as comunidades ciganas. Esses povos e comunidades tradicionais, a gente sabe que eles são muito, mas na verdade com os quais nós trabalhamos são aqueles que reivindicam a origem étnica. Não é? Então, os ciganos, eles querem, né, e dizem da sua origem étnica, os quilombola e mais os povos de terreiro. Então, a nossa missão é essa. E aí, o que é que a gente acha de avanço nesse governo Eumano de Freitas? É porque com o governo, ele vai criar uma pasta, porque qual era a preocupação do governador na época ao criar uma secretaria? Ele diz, essa questão racial, a questão do combate ao racismo, a violência pela qual passam as mulheres negras, os jovens negros e a necessidade de titulação das terras quilombolas, dentre outros, ele não pode ficar em outra secretaria, porque senão vai diluir. E nós não vamos resolver. E o meu propósito é resolver. Então, a gente considera um avanço no governo Eumano de Freitas de criar a secretaria. Acresce que, ao criar a secretaria, uma outra que a gente considera avanço, é que ele vai, no PPA, você sabe que quando o governo chega, ele vai organizar o plano plurianual, e lá no PPA, a igualdade racial, ela vai aparecer como tema transversal. Então, é este compromisso com metas, com orçamento, que todas as secretarias deverão apresentar e estão apresentando. Não é mais só no dizer para inglês ver. Não, eu vou fazer a transversalidade. Vai, saúde. Você vai fazer a transversalidade em quê? Quais as ações, quais os programas lá que você vai mexer com a igualdade racial? Vacinações quilombola, vacinação dos quilombola. Então, eu só estou citando um tipo de exemplo. Do mesmo jeito na saúde, a educação, não é? Desenvolvimento agrário, trabalho. Então, todas as pastas, elas estão compromisso. Por quê? Porque a gente, no PPA, conseguiu aparecer na peça orçamentária a igualdade racial como transversalidade, como um tema transversal que atravessa. Acresce que também o governo do Estado, Eumano de Freitas, ele vai assinar um acordo de cooperação técnica com a instituição de Setúbal, né, da gente fazer o quê? O orçamento sensível a gênero e raça. Então, a gente junta um tema transversal, como ele vai ser trabalhado, e cada secretaria reservar o orçamento para ele ser sensível à raça e gênero, porque a gente sabe que nessa sociedade, né, as desigualdades, a pobreza, a maior vulnerabilidade, ela tem, sim, o gênero e raça, né? Principalmente as mulheres negras, as mulheres quilombola. Então, a nossa secretaria, ela nasce com esse propósito de combater as desigualdades, mas também, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando vulnerabilidades, a nossa secretaria, ela conta com algo que a gente precisa muito demarcar, que é a potência, que é a capacidade de criar, de resistir, de inventar
desse público-alvo, população negra, povos, comunidades tradicionais, que é as comunidades ciganas, que são os povos de terreiro, que são os quilombolas. Então, é preciso dizer que essas pessoas, eles não podem ser tidos, como os pobres, coitadinhos. Não, é essa estrutura racista que coloca-os numa condição de vulnerabilidade. Mas se eles tiverem oportunidade, se a oportunidade ela acontecer, vai ter resultado. Por quê? Porque tem potência, porque tem memória, porque tem história, porque tem resistência, inventividade. E é isso que nossa secretaria quer. Nossa secretaria, claro que nós estamos muito preocupados na hora que diz insegurança alimentar. Tem um grande programa nosso governo, que é o Ceará Sem Fome. Estamos lá para demarcar que essas pessoas passam, né, fome. Mas também nós precisamos fazer outras ações que revele, que potencialize, que dê oportunidade para esses grupos, porque se der oportunidade, eles vão responder à altura, e aí a gente acredita em práticas antirracistas. Então, é esse o propósito dessa secretaria, é disso que a gente trabalha, é entender que tem desigualdade, é entender que tem um racismo e discriminação, é procurar, pela via das políticas públicas, que a gente possa fazer com que eles acessem direitos, né? E tenham seus reconhecimento étnico, a justiça, a nossa busca é por justiça racial. A gente tem que começar a falar essas palavras, justiça racial, né? Desenvolvimento, inclusive, envolve o combate ao racismo e a garantia de equidade racial. Senão a gente não vai ter modelo de desenvolvimento. Não tem. Muito bem, você já adiantou, inclusive, alguma das minhas perguntas, mas a gente quer pontuar, né, para deixar claro essa missão da sua secretaria. Eu tenho outra pergunta. Quais são as principais ações, né, e programas desenvolvidos na secretaria no combate ao racismo para garantir esses direitos, né, dos cidadãos afrodescendentes? Pronto. A primeira marca nossa, né, e é isso que eu quero, né, que fique muito evidente, é que nós criamos um programa chamado Ceará pela Equidade. Pronto, aí já vai dar uma diferença dentro do estado do Ceará, que tinha as ações transversais, mas nós não tínhamos um programa. E esse programa, ele funciona como um grande guarda-chuva, porque a partir dele eu vou ter projetos, né, a partir das necessidades que nós mapeamos, que nós entendemos que a realidade cearense tem. Primeiro, projeto Quilombo Vivo. Essa é uma ação para nós muito cara do Quilombo Vivo, que é o quê? É, na verdade, a prestação, né, de um serviço, de um trabalho social e jurídico nas comunidades quilombolas. A gente sabe que o Ceará conta com mais de 109 comunidades mapeadas. Tudo bem, e aí a gente tem mais de 60 ou 56, aproximadamente até 60 comunidades certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Porque a gente sabe que é uma saga, é um tempo, um período prolongado para uma comunidade quilombola ter o seu título de terra, né? Ali, aquele território realmente é quilombola e vai ter a sua titulação coletiva de terra, e a gente sabe que as comunidades quilombolas precisam de terra para poder ter o seu desenvolvimento. Então, esse Quilombo Vivo, ele é muito mais para estar prestando serviço a essas comunidades, porque eles precisam entender, por exemplo, nós temos 32 processos do INCRA, né, de titularização de terra. Então, é interessante que a gente também compartilhe com ele em que pé está lá o processo dele no INCRA, embora o INCRA também tenha uma mesa de negociação e que coloca a par como é que está cada processo. E nós temos assento, nós, CI, temos assento lá nessa mesa do INCRA. Mas a gente visita, a gente articula, por exemplo, com a SPS, Secretaria de Proteção Social, para que a gente possa fazer formações dentro do quilombo, né, de metodologia de trabalho com famílias quilombolas, né, fazendo todo o entendimento ali naquela região, naquele território, com os prefeitos, para dizer, prefeito, o senhor conta no seu território com comunidades quilombolas.
quilombola. Então, são comunidades e povos tradicionais que precisam de um atendimento diferenciado. Então, é o Quilombo Vivo, né, que a gente está com ele, né, em funcionamento. Uma outra coisa que a gente se preocupou foi no campo do trabalho, né? Porque a gente sabe que tem a vulnerabilidade do desemprego, do trabalho precarizado, e há uma tendência na população negra, né, e também quilombola, e também dos povos de terreiro e cigana, deles empreender. Então, eles fazem o empreendimento ainda muito por necessidade. Tem que ter o seu negócio para poder garantir sua vida. Então, a gente passa a criar o programa, né, de afroempreendedorismo. Então, a gente mapeia aquelas comunidades, né, aqueles grupos, que empreende em quê? Então, a gente fez um formulário de mapear e esse é um formulário aberto. Quem quiser, a gente também deixa aqui, eu quero que fique no podcast nossos contatos, né, para poder os empreendedores de todo o Ceará preencher esse formulário. Esse formulário a gente leva para fazer as parcerias com as instituições como o Sebrae, como o Banco do Nordeste e a Secretaria de Trabalho, né, as políticas de crédito que eles possam ter. E nós também, né, dando só adiantando aqui que nós temos um projeto do afroempreendedorismo em que a gente vai fazer uma política de edital, de que aquele empreendedor ele pode concorrer nessa seleção de edital para um recurso para ele abrir o negócio, né? Então, isso aí também tá para a gente poder realizar ainda em 2024, né? E aí a gente também tem uma outra ação que para nós é muito cara e que a gente já realizava lá atrás, né? Quando é que eu chamo lá atrás, né? Que é a política de cotas, as ações afirmativas, né? Então a gente lá atrás, quando eu digo em 2015, na coordenadoria que nós não era CI, nós era CEPI, então lá atrás a gente já fazia o quê? O monitoramento, o acompanhamento da política de cotas, que em nosso estado nós temos duas. Né? Do mesmo jeito que a gente tem no nível federal duas, que é para você ingressar na universidade e para você ingressar no serviço público, os concursos e seleções públicas, nós temos a primeira lei, que é 16.197 de 2017, que é para entrar nas universidades, e aí a gente faz um monitoramento, né? Porque isso é muito importante. As cotas realmente abrem portas, né? As cotas raciais, entender que esse grupo, ele é subalternizado e ele precisa de oportunidades, e nada melhor do que adentrar a universidade, não é? Ter acesso ao ensino superior. Então, a lei 16.197 a gente monitora, então eu já estive lá na UVA conversando, a gente pede os dados para a gente poder saber, sim, ao longo de 10 anos, se for em 2017, vai até 2027. Em 2027 nós conseguimos a meta, né, de colocar essas pessoas pretas e pardas, principalmente, né, na universidade, que são os negros e as negras. Nós conseguimos, a UVA conseguiu fazer esse dever de casa aí, a UCA, a UES, então, para nós é muito caro, e aí nós temos, inclusive, aqui uma célula só de ação afirmativa que é para fazer esse monitoramento, né? Então, nós temos uma outra ação afirmativa, modalidade cotas raciais plenas, que é a do concurso e seleções públicas, que é a lei 17.432 de 2021. Então, em 2021, nós passamos a TL, e aí a gente acompanha, nós recebemos aqui os órgãos, as secretarias que vão fazer o concurso público, nos pede formação a respeito das bancas de heteroidentificação, que são demonizadas, né, tidas como tribunal racial, que isso não confere. A banca de heteroidentificação, ela, na verdade, são estratégias, né? São tecnologias sociais de como nós fazemos com que as vagas de cotas raciais cheguem no seu real beneficiário. Então, essa é a nossa intenção. Uma outra ação também da CI é da gente fazer a interiorização da política. Entender que a secretaria, ela não é só para Fortaleza, né, capital. Ela é uma secretaria estadual. Então, nós queremos a nossa presença nos 184 municípios. Para isso, a gente faz a política de interiorização. Através de quê? Através do selo Município Sem Racismo. Então, a gente faz a divulgação do selo às prefeituras,
A prefeitura faz adesão, sai, eu quero. Tá, então sai em diário oficial que ela quer, porque aí nós, na nossa equipe aqui da CI, vamos visitar o município e ele vai mostrar as evidências de práticas antirracistas que ele já faz. Então é interessante ver como que aqui no seu município o senhor faz, o gestor, a senhora gestora, com a política 10.639, a lei. Ela é efetivada de que forma? A 11.645 de 2008, como é que acontece? O senhor tem leis de cotas para os concursos municipais? Né? O que é que tem? Então, nós não estamos num caráter punitivo, nós estamos num caráter educativo. Aí a gente ensina. Você tem conselho? Você vai montar o conselho, nós estamos ali para monitorar, para ajudar, para assessorar até o conselho. Você tem um órgão, porque para você receber o selo, você tem que demonstrar o quê? Que você tem um órgão que responde. Então, a gente tem uma coordenadoria, a gente tem um núcleo, tem uma superintendência, aí ele mostra aquela superintendência, aquela pessoa, e também diário, né, tudo documentado, que aquela pessoa foi nomeada naquela equipe, naquela secretaria, naquele núcleo, naquela superintendência, é um órgão que responde pela política de igualdade racial. Acrescido de um conselho que você também cria. Por quê? Porque a gente quer interiorizar a política e quer fortalecer a política, né? E aí ele vai cumprindo tudo isso, né? E aí a gente vai lá e monitora, e ele manda evidência, faz um relatório, a gente pesquisa e leva para uma outra coisa interessante que nós temos também aqui no estado do Ceará, que é o Conselho Estadual de Igualdade Racial, que é o COEPI. Então, quem é que vai aprovar aqueles relatórios? É lá na reunião que tem do conselho, aí a gente leva todas as evidências, passa para os conselheiros o relatório e os conselheiros é que vão dizer, está deferido, está indeferido, aprova, aí ele recebe o selo. E aí a gente fica acompanhando, né, aquele selo. Então isso é uma política que a gente chama de interiorização da política de igualdade racial. Então a gente deu uma parada agora neste período eleitoral, porque não pode, vamos retomar, né, com toda a ação, com toda a força, para divulgar entre os novos prefeitos, agora em 2025, o selo e o que é que ele pode fazer para fazer a adesão do selo, né? Nós também temos outras ações que a gente faz em parceria. Por exemplo, nós temos o projeto que vai também, logo após o período eleitoral, porque tem licitação, vai ser iniciado, que se chama Sankofa. Esse Sankofa é um programa, um projeto de letramento racial junto aos meninos e meninas do socioeducativo. Aqueles meninos que estão cumprindo medidas, né? E então a gente vai fazer toda a formação de letramento racial, com aquisição de tablet, de livros, de formação tanto para os meninos, eu digo meninos que são jovens, os jovens como para os socioeducadores, desculpa. Então, os professores também receberão. Esta é uma iniciativa do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, nessa interface e parceria da CI e da SEAS, né, que é toda a secretaria lá, superintendência socioeducativa. Então, nós temos várias ações, mas assim, de uma forma aligerada, é isso que a gente faz e muito mais, né? Realmente eu fiquei encantada com essa possibilidade de interiorização dessas ações, né? Eu não sabia, e esse podcast ele vai ser uma ferramenta de divulgação, né? E aí, Zé, eu tenho outra questão que tem a ver com tudo que você falou, né? Quais são os desafios, né? Eu tenho certeza que você deve me listar alguns por conta até do tema da sua secretaria, né? Da essência dela, né? Então, me diga quais são esses desafios que vocês ainda enfrentam. Como você bem pontuou, a nossa secretaria, ela pauta um tema por demais complexo. Nós temos uma sociedade que não tem sequer unanimidade de que ela é racista.
Então, isso vai ecoar na sociedade como um todo, né? Então, a gente vai ter dificuldade para alguns segmentos, né, entenderem que o racismo não é mimimi, não é assistencialismo, não é coitadismo, mas é um fenômeno que estrutura a sociedade e só traz desvantagem e impede que a gente alcance um desenvolvimento, não é? Então, nós também estamos vendo, nós já temos um problema estrutural no Brasil de um país que teve uma prolongada escravidão, né, escravização, e que nós tivemos uma abolição inconclusa, em que, a partir daquela abolição, aqueles ex-cativos e ex-escravizados tiveram dificuldade para uma inserção qualificada na sociedade. Então, isso já é um lastro histórico, mas acontece que ainda, para engrossar o caldo, no dizer, nós temos a cena contemporânea marcada de muito conservadorismo ou reacionarismo e negacionismo, né? Então, veja que essa pauta, quantas vezes, né, o governo Eumano de Freitas, ele passa, foi até questionado por alguns segmentos que não têm esse entendimento, por que ter uma secretaria de igualdade racial, né? Se o racismo não existe, ou porque negro não existe, ou porque indígena não existe, né? Então, esse é o grande desafio de fazer com que a sociedade, ela compreenda o racismo. Então, o grande desafio é compreender que o racismo existe. É compreender que o racismo existe. Se o racismo existe, nós temos que ter ação para combatê-lo, né? Então, a primeira coisa é... E aí, quando eu ainda vou encontrar grupos que vai... Tá bom, pois existe. Mas existe no campo das relações interpessoais, que existe. Mas não é só a concepção do racismo, para ele ter numa dimensão de pegar as políticas públicas e a gente poder fazer políticas de equidade racial, quer no campo próprio da CI ou transversal com as outras secretarias, eu preciso compreender que esse racismo extrapola as relações interpessoais, porque às vezes as pessoas podem achar que é um problema menor, que é um problema de uma pessoa, de uma mulher branca que não gosta de um homem negro, que é só ter uma boa conversa e se resolve. Não é. Ela é institucional, ele é interpessoal, com certeza, mas é institucional e é estrutural. Então, sendo estrutural, não quer dizer que é do caso sem jeito, quer dizer que as respostas são mais profundas. Elas não estão no âmbito da superfície, né, bem rasa, não é. Então, a gente precisa entender esses grupos vulnerabilizados, que eles não têm acesso com qualidade a áreas importantes da esfera pública. Então, veja que é grande para que a gente possa... Então, esse é um grande desafio, né? É de acreditar que o racismo existe. Também, alguns segmentos ficam desesperançados ou desacreditados da denúncia, né? Então, essa questão também da denúncia como uma ação repressiva, de que nós temos a DECRIM, de que nós temos uma delegacia especializada no combate ao crime do racismo, isso precisa ser dito, isso, os boletins de ocorrência, tem que acontecer, não só necessariamente na DECRIM, mas nas outras delegacias dos municípios, nos 184 municípios, né? Ela tem que ser, porque esses números, eles precisam estar revelados de que, ao existir o racismo, ele foi denunciado, ele foi notificado e a gente pensa em forma de como resolver, de como que nós vamos solucionar. Um grande desafio que a gente tem, mas nós estamos fazendo esforço para responder, é todos os agentes públicos, né? Nós estamos numa máquina pública grande, não é? Do estado todo do Ceará. Então, a gente tem feito muitas formações, nós diretamente da CI, mas também pedindo ajuda de outros que pautam o tema e que a gente possa fazer formação. Eu acho que é uma das possibilidades, porque eu vejo 3 formas de como a gente vai se sair desse desafio. A primeira coisa é uma ação repressiva. O racismo, ele é crime, ele não é brincadeira pesada. Então, ele tem que seguir todo o protocolo que se faz diante de um crime. Então, é uma ação repressiva. Mas também, para esse desafio de dar visibilidade, de resolver e de combater o racismo e a desigualdade, é o campo do que a gente chama de ações valorativas, que é a aposta no estudo, né, na educação, para mudar
mudar esse ciclo vicioso de discriminação e de exclusão. Então, vamos ensinar. É problema porque as pessoas não sabem. Então, vamos ensinar, vamos apostar, né? E aí nós temos várias coisas, desde a lei 10.639, a 11.000, as diretrizes para a educação quilombola. Então, nós temos aí um arsenal jurídico muito grande que a gente pode fazer o processo das ações valorativas. E a outra, que causa um frisson na sociedade, que causa inquietação e muito conflito e muito tensionamento, são as ações afirmativas, principalmente as políticas de cotas. E isso é que algumas pessoas, né, por quê? Porque aí nós vamos mexer com a estrutura. Então, enquanto você diz, realmente tem racismo, é mesmo, coitadinho dos negros, mas não, nós queremos ações, iniciativa antirracista, que é o quê? É ter negros e negras em cargos de poder e decisão. É ter política de cota para eles ingressarem e ir para a universidade, porque a gente sabe que o analfabetismo é maior entre a população negra. Então, ser analfabeto quer dizer o não acesso à direito. Fica muito mais complicado o entendimento de que tem direito a acessar. Então, o processo de escolarização para nós negros sempre foi muito caro. Nós sempre apostamos que nossa vida mudaria, o nosso destino mudaria pela via da educação. Então, assim, eu sou filha eu digo sempre, de classe trabalhadora, de um homem pedreiro, da construção civil, de uma costureira. E a nossa saída para garantir mobilidade e ascensão nessa sociedade foi pela via da escolarização. Foi ter uma graduação em serviço social, né? Foi ter um mestrado e um doutorado em sociologia. E foi poder passar e ser uma servidora pública da universidade pública. É ter tido a oportunidade e reconhecimento do meu trabalho para ser uma gestora de igualdade racial. Tudo isso vai mudando o nosso lugar social, né? E a nossa possibilidade, porque nós, mulheres negras, e a gente está vendo também aqui pelo teu trabalho, pela tua pesquisa, que uma mulher negra, ao trabalhar, e é por isso que a gente diz, quando ela movimenta ali, ela não movimenta só a base, ela movimenta toda a estrutura. Porque, com certeza, você como docente, você como professora, e eu também, como gestora, a gente traz com a gente uma preocupação coletiva. Nunca nossas ações são individuais. As nossas ações, elas sempre têm um compromisso coletivo com o nosso povo. Então, é isso. Os desafios, eles podem ser, né, aí superados pela via, né, primeiro, de uma sensibilização, do entendimento do gestor maior de que o racismo existe, de que nós temos que apostar em iniciativa antirracista e da equidade racial, né, como nós temos no estado do Ceará hoje. O governador Elmano de Freitas, ele entende, ele tem essa compreensão da necessidade que nós temos de titular terras quilombola. Nesse universo de mais de 109 comunidades quilombola, nós temos quase 60 certificadas, 34 processos no INCRA, 2 tituladas, né? 2 tituladas. Mudou agora, essa realidade foi do ano passado para cá. Nós temos mais uma a afinar, né? A dizer. Então, e aí a gente também coloca como uma ação e que trabalha no sentido de enfrentar esse desafio, é que todo ano, isso eu quero que seja marca da nossa gestão, é de realizar o Festival de Afro-Cearensidades. Então, todo novembro, esse vai ser o segundo. O primeiro foi ano passado, 2023, agora 2024. Nós vamos fazer o segundo Festival de Afro-Cearensidades, que é aí onde eu vou, com certeza, mostrar as vulnerabilidades, mas mostrar as potências. Esse novembro negro, esse novembro das resistências, essas afro-cearensidades, né? Potência, e tem que mostrar. E aí é nesse momento que a gente lança livro, é nesse momento que a gente faz exibição de filme, é nesse momento que a gente faz seminário, é nesse momento que a gente faz as feiras para mostrar o afroempreendedorismo, é nesse momento que tem balcão de entendimento como é que a gente vai fazer política de crédito, né? É nesse momento também, né, do podcast ser apresentado, né, para nós, porque o que é que a gente quer? A gente quer, né, o que anteriormente nós estávamos falando, que é o que é uma dificuldade para nós, negros, negras e povos outros de comunidades tradicionais que são racializados de forma subalterna, é criar rede. Então, é criar rede. Então, quando você está lá na sua universidade com o seu projeto de pesquisa, você diz, existe a CI, a professora Zelma está lá, então eu preciso dar visibilidade. O que é isso? É rede.
Do mesmo jeito, quando eu vou falar de podcast, opa, lá na UVA tem a professora, vamos lá, porque é rede. Então, o afro-cearensidade, quando ele quer envelopar os 184 municípios e as instituições, quer acadêmicas, culturais, de saúde, de educação, para que a gente se junte e chame tudo envelopado, chamando segundo Festival de Afro-Cearensidade, que nessa terra tem potências negras, quilombolas, ciganas, de povos de terreiro, né? Então é isso que a gente tá e quer dar essa marca no nosso governo aqui. Ixi, eu já estou me vendo dentro desse cearensidade, com certeza. Professora Zelma, já estamos nos aproximando aqui do final, né? E aí eu gosto muito de demarcar alguns acontecimentos. O presidente Lula, né, Luiz Inácio Lula, sancionou no dia 11 de janeiro a lei 14.532, né, que tipifica como crime de racismo e injúria racial, né? Depois desse acontecimento, teve alguma coisa diferente? Vocês, aqui da Secretaria, passaram a desenvolver mais apoio jurídico? Tem alguma ação que vai ao encontro dessa lei? Porque antes era bem branda, né? Aí eu queria só que você falasse um pouco. Então, com a lei, o que é que a gente nota, né? Com a lei, ela vai coincidir também com a existência da DECRIM, que é, na verdade, uma entrega do governo, no governo Eman de Freitas, a DECRIM. Então, o que a gente vê é a existência da CI, a DECRIM, a lei. Então, é um conjunto de fatores que faz com que, não é, a gente entenda, veja qual foi o ganho, né, a conquista de dizer que que a injúria racial, ela se equipara a um crime de maior monta, né? Por isso deve ser, então, combatido à altura. Então, a gente nota que há uma busca maior, né, das pessoas procurando, e aqui nós temos uma assessoria jurídica, e aí todas as vezes que nos procurarem, a gente tem dado suporte e orientado para qual caminho. É um boletim de ocorrência na DECRIM, na delegacia lá do seu município? É participar, né, ir ter um atendimento no Centro de Referência em Direitos Humanos, que é quem nos atende nos casos de racismo, não é? Na verdade, querer um programa de proteção, porque pode ser o caso, né, de algo bem grave que a pessoa necessite de programa de proteção. Então, a gente já vai ali com o Centro de Referência fazendo esses encaminhamentos, né? Mas aí o que é que a gente ainda está, né? Muita coisa aconteceu, mas ainda muita coisa precisa ser alinhada. Por exemplo, nós estamos a receber na próxima semana a delegada da DECRIM para que a gente possa pensar formações, nossa, daqui para lá. E aqui a gente também recebe não só a CI, mas também o nosso conselho, que a gente tem um trabalho bem articulado com o conselho, né? Então, hoje, no conselho, por exemplo, na última reunião, nós contamos com a presença da delegada Ana Paula. Não sei se tu lembra do caso dela, de uma loja no shopping que ela foi, né? Pronto. Então, ela veio por quê? Para você ver como é difícil, né? Você conseguir levar até as últimas consequências do crime de racismo. E é por isso que nós precisamos mais e mais instituições, profissionais, que venham somar com a gente para que a gente possa sair vencedores aí nesta grande luta do combate ao racismo. Veja que a delegada, ela teve o seu caso julgado. Demorou muito porque alguns juízes diziam que não estavam aptos a votar e aquilo ali ia empurrar. Mas até que no mês passado, ou foi nesse mês mesmo, né? Mês de setembro, ela saiu a sentença. E aí a pessoa que cometeu o crime, que era o gerente da loja, foi por um tempo de 1 ano e 1 mês e 15 dias, foi julgado. E aí a pena, né, para nós um pouco branda,
né? Mas a sentença também preocupou por demais o conselho que viu, porque tinha na peça uma maior revitimização ou criminalização dela, entendeu? Ele vai dar a sentença, mas ainda criticando, dizendo que era ela, que não tinha costume, que não usou a máscara, quando na verdade não era isso. Então a pessoa diz uma coisa, mas a peça e a sentença, então logo o conselho se colocou, fez uma petição e está enviando para os órgãos, né, de justiça, que é aí onde também tem muita presença de obstáculo, de desafio. É esse diálogo que a gente precisa afinar, mas nós estamos aqui para não desistir, mas para insistir nesse diálogo, um diálogo favorável, né, engrandecedor da CI e do Conselho com os órgãos de justiça, né, que precisa entender que o racismo não é mimimi, que o racismo não é coitadismo, o racismo é um fenômeno que impacta vidas, que define modelo de desenvolvimento, porque é grande, é estrutural, né? Então, a nossa... E aí a gente também já tem uma aproximação, inclusive com termos assinados de cooperação técnica, CI e Secretaria de Segurança Pública. Então, a gente precisa, esse é um setor muito preciso, né, para que a gente possa fazer. Isso, são muitos desafios, né? São muitos desafios e são desafios que essa secretaria já está, a meu ver, desenvolvendo com muita maestria, certo? E aí, Zelma, eu queria lhe parabenizar, a você e a toda a sua secretaria, pelos projetos, pela forma como você tem direcionado a secretaria, né? E o podcast vai ser essa ferramenta que vai divulgar um pouco essa secretaria. De repente, em outro momento, a gente vem falar de outro assunto, né? Para que a gente leve mais informação, traga mais detalhamentos, enfim. E aí eu vou deixar você com as palavras finais, com as suas palavras finais de encerramento aqui da nossa conversa. E desde já eu agradeço demais essa tarde, né, esse bate-papo aqui. Me desloquei de Sobral para conversar com você e estou saindo daqui muito satisfeita, porque... eu, mesmo sendo uma mulher da universidade, eu milito na área da saúde mental, mas eu sabia pouco da sua secretaria, certo? E aí, hoje, eu estou saindo com mais elementos, inclusive, para ler mais, estudar mais, procurar, inclusive, acompanhar mais as ações que vocês desenvolvem aqui. Então, eu vou lhe deixar com as palavras finais. Ah, certo. Então, uma forma de nos acompanhar é que a gente tem o nosso Instagram, Igualdade Racial CE. Então, pode ir lá e a gente está sempre marcando, curte lá, bota um legalzinho quando for legal, para baixo quando não for, né? Mas está lá. Então, é preciso, assim, quem milita, quem trabalha com a promoção da igualdade racial, é preciso ter um entendimento de que nossa luta é coletiva, né? E que nós nem temos, assim, como voltar atrás. Nós precisamos seguir adiante. Mas, para seguir adiante, nós precisamos entender numa dimensão coletiva aqueles que vieram antes de nós, o que fizeram, né? Então a gente se agarra, né, de pensar esse futuro como ancestral. Então, assim, é preciso pensar e ver o outro no dizer dos indígenas como parentes, né? Então a gente sabe que nós estamos com muito mais fatores para nos apartar do que para construir redes. Então é que cada um de nós, que nós consigamos, assim, ter a consciência da dimensão coletiva e nos irmanar em rede para um bem viver. E aqui encerramos a nossa entrevista com a secretária de Igualdade Racial do Ceará, Maria Zelma de Araújo Medeira, sendo entrevistada pela professora doutora Eliane Nazaré Oliveira, com o tema Um diálogo sobre políticas de igualdade racial no Ceará. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!